Luizinho já se colocou. Já cheguei. Eu ia chamar o Luizinho, mas ele já se antecipou. É porque eu sou meio lerdo, né? Eu sou meio lerdo daí. Então, esse é o nosso expositor, Luiz de Souza. É, o próprio. Ele era do nosso centro espírita, abandonou a gente, agora está no Allan Kardec, né? Que pertence ao grupo espírita lá. Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, não é isso? Na rua Madre Paulina. Madre Paulina. É. Luizinho, casa é sua sempre, né? Obrigado. Que Jesus lhe inspire. Que assim seja. Na verdade, eu sou ainda do André Luiz, tá? É só por uma questão de chamada. Tenho que passar um tempo lá no Allan Kardec, mas depois eu volto. É? Uhum. Então tá bom. É uma chamada, né? Chamada a gente tem que atender. A gente se divide, né? A gente radia, né? É. Então, boa noite a todos. A alegria é grande de estar aqui mais uma vez. Eu já me candidatei, eu falei para a Márcia, não esquece de me escalar, né? E daí, essa semana ainda ela mandou, ei, está marcado o dia tal, tá bom, está marcado. É a oportunidade que eu tenho, é só os sábados de vir aqui, mas fico feliz. E espero que os irmãos também fiquem felizes, né? Essa noite nós vamos falar sobre esse tema, tempo de confiança. Salomão dizia que há tempo para tudo, né? E ele faz uma descrição, quem conhece lá na Escritura Sagrada, né? Quando Salomão fala isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tempo. Mas esse aqui é o tempo de confiança real. E às vezes a gente balança um pouquinho na nossa confiança. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aí. Esse tema ele está contido lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Até eu vou perguntar depois, porque o meu livrinho que eu tenho em casa, ele também está bem estourado, assim, eles vão soltando a página, né? Eu quero ver se aí na biblioteca, na livraria, tem aquela edição grande. Tem, Eu quero comprar um daquela edição grande. esse é o nosso de leitura. Esse é o de leitura. Mas esse é grande, quer consultar alguma coisa? Tá, então esse aí é o capítulo 40, Reuniões Cristãs. Esse livro, ele é muito bom, recomendo para os amigos. Capítulo 39, que antecede esse aí, Entra e Coopera. Então, se você entrou, faça parte, né, do time que coopera, né? Vamos lá, e esse aqui é o 40, Tempo de Confiança. E Emmanuel diz assim que a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. No ânimo dos mais fortes. Se aquela tempestade já estabeleceu perturbação no ânimo dos mais fortes, imagina aqueles que não tinham conhecimento nenhum diante da tempestade. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, ó Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Quantas vezes será que nós já não passamos por situações assim, né? Onde está a vossa fé? Onde está a minha fé? A nossa fé na nossa casa, na nossa igreja também. Muitas vezes nos perguntamos por isso. E o quadro, diz Emmanuel, sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. É uma reflexão. Quantas vezes eu até posso dizer assim, mesmo sendo espíritas, e sabemos que nós estamos passando por cadinhos, por momentos, mas ainda assim às vezes a gente balança, porque parece que a tribulação é tão grande, né? Às vezes não passa por nós essa tribulação, mas passa por irmãos nossos. E às vezes nós não conseguimos nos colocar dentro
da situação que o nosso irmão está vivendo. E aí a gente tem que estar preparado para ser um consolador, o consolador prometido. É uma reflexão interessante, eu nunca falei isso. Será que nós já pensamos que nós somos os consoladores prometidos? Para a gente pensar um pouquinho, né? Então, quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, quer dizer, momento para trabalhar e momento para descansar, há momento para plantar e há momento para colher, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Então, há momento também para revelarmos a nossa confiança. Ninguém exercitará otimismo, ser otimista, né? Quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Parece que quando tudo corre bem, tudo às mil maravilhas, a nossa confiança, ela é muito grande. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Opa, que interessante, né? É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, né? Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. E quanto mais luta, quanto mais dificuldade, e nem sempre a gente vai dizer que a gente passou pelo vale com resignação e paciência, porque muitas vezes as lágrimas se manifestarão, embora que deveríamos passar pelo vale com resignação, com paciência, né? Tolerância e assim por diante. Então aguardem os discípulos oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, quer dizer, sem essa luta, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Quantas vezes nós invocamos a cooperação de Jesus na nossa vida, não é? E a gente diz que o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, quando vencida aquela dificuldade que tanto nós oramos e pedimos para Jesus, que estenda a sua mão sobre as nossas vidas, sobre a vida de um amigo, sobre a vida de um parente, o socorro sempre vem, porque é infinita a misericórdia. Mas Emmanuel diz que, vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão. Aí diz a Virgem Maria. E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas, de maneira serena, tranquila, calma, né? Transparente, que revela realmente essa serenidade. Tem que revelar essa serenidade, né? Porque às vezes parece que a gente está com umas feições assim de tudo bem. É como quando a gente chega, né, e as pessoas nos cumprimentam e dizem, como é que está? Ah, tudo bem, tudo bem. Mas às vezes o tudo bem não está assim lá tão bem, né? Então, a nossa feição, o nosso rosto tem que revelar esse tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem, né? Eu sempre me lembro daquela história do palhaço, né, no circo, no picadeiro, né, no circo. Ele às vezes está passando por grandes tribulações, mas é hora dele apresentar, de fazer a parte dele, e ele tem que fazer o público rir. E às vezes nós temos que fazer o público rir. Parece que a gente é os palhaços, né? Está passando grandes dificuldades, mas tem que fazer o público rir. Nosso público é a nossa família, porque se já pensou nós cairmos, né? Nós fraquejarmos, para onde nós vamos conduzir a nossa família? Um pai de família, uma mãe, para onde vai conduzir a família? Então tem que estar tudo bem, mas a casa está caindo, sabe que está caindo, mas eu tenho que manter firme, meu público tem que rir, né? Meus filhos, meu companheiro, minha companheira,
tem que todo mundo estar otimista. E é essa permanência nesse otimismo que a gente está envolvendo os outros, que vai nos fazer levantar. Então, onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, vivemos esse tempo. E aí vamos estudar essa lição com Emmanuel, né? 40. Eu recomendo a leitura. Eu tive que cortar muitas partes ali, porque senão nós ia ficar... Eu já falei outras vezes que eu gosto mesmo de falar quando o tempo mínimo é 1h30, né, Fernando? Que daí é bom, né? Aí a gente realmente passou por tudo ali. Isso o mínimo sendo 1h30, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá em 1h30, tá? Ali no capítulo 8 de Lucas, onde Emmanuel toma como referência, Lucas conta que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e os 12 iam com ele. Vocês estão acompanhando aquela série de shows? Eu acho sensacional aquela série, né? Revela bem assim, eu penso, como era realmente a vida naquele momento. Penso que era tudo beleza, Jesus caminhando, a população caminhando atrás dos discípulos. Não era fácil não, né? E os tempos ainda são assim, porque quem leva a verdade encontra muitas dificuldades de pregar a verdadeira palavra, né? Aí, Fernando, tem tanta coisa para a gente falar que vai passando assim, sabe? De flashes assim, né? Quando eu me lembro da história de Carbachútel, que tanto você falou naqueles ensinos da parábola, né? Das parábolas, da vida de Carbachútel, e é assim, quando você se dedica, né? Então os 12 iam com ele, e muitas pessoas foram curadas, entre elas Maria Madalena e Joana de Cusa. E aí conta Lucas, que ajuntando-se de várias cidades vieram muitas pessoas. Então Jesus propôs a parábola do semeador. Nós todos conhecemos, né? Mas é uma referência. A parábola do semeador. Dado ali naquele momento a falta de entendimento dos discípulos, que o interrogam dizendo: que parábola é esta? Jesus, com seu amor natural, explica aos seus amados o significado da parábola. Um semeador lança sementes em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em terreno pedregoso, entre espinhos e em terra fértil. Cada tipo de solo representa uma reação diferente à mensagem do reino de Deus. Agora pensa, né? Quantos cristãos existem no mundo? Quantas igrejas, quantos títulos de igreja, quantas pessoas frequentando as mais diversas igrejas, e como recebem essa palavra, como interpretam e como se comportam, a bem de testemunhar sobre o tempo de confiança, né? Nós não vamos nos demorar nessa parábola, né? E aí a gente vai um pouquinho mais adiante, e aí Emmanuel fala assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, assim como estava ventando ali há pouco, não sei como é que está ainda agora, né? Quando eu vinha para cá, havia a rua principal ali, a areia assim levantava, fazia uma nuvem de areia, né? Tá? E a gente já pensa: meu Deus, né? Como vai ser? Será que isso vai permanecer pelo menos assim, né? Ou vai aumentar? Já se preocupando com a volta, olha só, né? Então partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade, e enchiam-se de água, estando em perigo. Imagina ali a situação deles. Então chegaram para ele, para Jesus, e o despertaram, porque ele estava dormindo tranquilo, né? E os outros ali tudo desesperados. Eu penso assim: meu Deus, uma vez nós fomos fazer um retiro lá em Itapema, e aí nesse retiro estava programado um passeio
de barco com uma escuna, e justamente quando era a nossa hora de ir, onde eu e a Márcia estávamos escalados para ir naquela turma, começou a ventar. Entramos no barco, mas com medo, né? E aí na escuna, e de repente aquelas ondas começaram a encrespar, e cada vez mais alta, e vinham com mais velocidade, e aí o timoneiro, no caso, não sei se é assim que fala, digamos, né? O homem que segurava ali no leme a escuna, ele falou assim, não se preocupem, estamos navegando pela crista da onda, para que a onda não nos cubra e vamos de volta para o cais lá, porque não dá para navegar assim. Aí quando ele falou isso, e agora? De onde a gente estava, voltar até no pier, voltar até lá. Foi um sufoco para a gente tremeu na base mesmo. Então dá para entender essa passagem aqui. E Jesus, beleza, dormindo, né? Então, ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E aí ele perguntou, onde está a vossa fé? Raios, isso aqui vai nos acompanhar um bom tempo, 1h30 mais ou menos. Tá? Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se e disseram uns aos outros, quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Olha só. Nessa parte, assim, a gente foi do versículo 22 ao 26 do capítulo 8 de Lucas. E é importante pegarmos toda essa parte para bem entendermos em que momento Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. Pergunta essa que nós fazemos ainda hoje, não é mesmo? Diante dos quadros de luta que temos passado, coletivamente, individualmente, onde está a vossa fé? Ou melhor, para a gente refletir, onde está a minha fé? São tantas as dificuldades na área da saúde, na área financeira, na área emocional e todas as questões que nos envolvem ao longo da nossa vida na Terra. Quando as circunstâncias se fazem mais difíceis, aí é que temos o tempo mais propício para a avaliação do que de fato temos alcançado em termos de conquista. Conquista espiritual, não conquista material. De edificação e de frutos para a nossa vida como imortais que somos. Porque, às vezes, na dificuldade, nós pensamos, vamos perecer, que nem os discípulos lá. Mas nós não vamos perecer, porque nós não somos daqui, nós somos imortais. Não é verdade? Não importa se a situação, a circunstância. Não importa se o nosso momento é chegado. Sim, é chegado, glória a Deus que é chegado. Agora nós vamos para a glória. Nós vamos para o céu. E fica aí se queixando, se amargurando da dificuldade que está passando, né? Será que é assim mesmo? Importante notar aqui que estamos diante de uma pergunta formulada por Jesus, entre tantas outras. Perguntas essas ainda formuladas e que fazem parte das questões mais fundamentais da nossa vida. Perguntas mais fundamentais da nossa vida. Por exemplo, uma pergunta: que buscais? Observe o alcance dessa pergunta. O que nós estamos buscando? Foi-nos dada uma oportunidade, essa encarnação. Mas o que nós estamos buscando nessa encarnação? Ao adentrar em uma comunidade cristã, o que efetivamente nós estamos buscando? Se nós viemos à casa espírita, num dia como hoje, nós viemos buscar o quê? É coisa para a gente responder para si. Tá? O que eu vim buscar aqui nessa noite? É para perguntar para si. O que buscais? Então, estamos com o espírito inteiramente voltado a servir ao Cristo? Eu bati num negócio aqui, vem cá.
Que apareceu um negocinho aqui, como é que eu saio disso aqui? Se eu botar finalizar. Ah, é essa que eu acho. Já foi. Então foi só de encostar aqui. Vamos lá. Estamos com o espírito inteiramente voltado a servir ao Cristo, ou estamos buscando vantagens pessoais? Eu diria que não é o caso do espiritismo, né? A gente vira a casa espírita para buscar vantagens pessoais, mas existem muitas situações assim. Mas parece que às vezes, não sei se acontece com vocês, mas acontece. A gente veio para buscar um troco, fazer uma troca, tá? Mas não é assim. Eu dou cesta básica porque eu vou ser abençoado, não é? Não vou deixar de trabalhar no passe, cuidar do jardim, vou me oferecer para alguma coisa, para não deixar de ser abençoado. Tudo que a gente faz é por amor nosso, tá? Não é pelo amor do Pai para conosco, não. Tá? É a demonstração do meu amor para com o Pai. Não sei se deu para entender. Ficou claro? Eu tenho que demonstrar o meu amor pelo meu Deus. Não é Deus demonstrar o amor dele por mim. Vai chegar as horas dos tempos difíceis e ele vai nos ajudar. Olha, se eu parar de ler aqui, tem tanta coisa para a gente falar, gente. E a gente começa a meditar e vai embora. Mas eu não posso sair do roteiro que eu fiz. Senão vai dar 2 horas, né, gente? Lembra do filme Covardes? Eu já falei isso aqui uma outra vez. Eu tenho uma palestra que fala sobre esse filme, Covardes. Os mais antigos lembram, né? Que nem eu, assim, por exemplo. Quando você lembra? Quem mais lembra também? Não é do meu tempo, não. Não? Covardes. Olha, então, Pedro, tem aquele momento quando Pedro observa Jesus voltando à terra após a crucificação, e ele pergunta então a Jesus, ele vê Jesus voltando à terra, e ele pergunta a Jesus: Mestre, onde vais? Essa pergunta trazemos agora para o nosso momento, e podemos inverter a direção dela, ou seja, o Mestre está a perguntar para nós: onde vais? Tá? Essa pergunta Pedro fez para Jesus. Agora Jesus está perguntando para nós. É uma reflexão. Onde vais? Continuando. Tem uma pergunta bastante desconcertante de Jesus. Querem ver? Esse aqui é só de pergunta. Que queres que eu te faça? Os momentos estão difíceis. Estamos falando de tempos de confiança. E nós confiamos no Senhor. E o Senhor agora ele pergunta para nós: que queres que eu te faça? Aí pensamos nas dificuldades todas que nós estamos passando. Abre a geladeira, não tem nada, né? Então está faltando alimento. Tem tantos comprimidos para tomar, então está com problema de saúde, né? A nossa caixinha de remédios lá. São várias dificuldades e vários momentos. E aí chega Jesus e você está ali orando, pedindo para Jesus. Talvez que nem os discípulos lá na dificuldade. Senhor, salva-nos desta hora. Talvez você está rogando ali, implorando a misericórdia. E aí chega Jesus, olha que coisa bonita. Chega Jesus. E aí ele pergunta: que queres que eu te faça? Bom que a gente se perde aqui, não? Né? E agora, então, se fosse a Jesus perguntar: que queres que eu te faça? Lembra que ele fez essa pergunta ao cego de Jericó. Está lá na Bíblia, na Escritura Sagrada. Ele fez essa pergunta ao cego de Jericó. E agora, né, nós agora, o que eu quero para mim? O que eu estou esperando dessa minha relação com o Evangelho? Qual é a minha busca primeira? O que é mais importante nessa existência física?
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 20, encontramos uma frase muito importante para esse momento de reflexão. Diz assim o Espírito Vianney: meu pai, ele dirigindo-se em oração, né, a Deus, meu pai, cura-me diante das suas dores, dos seus sofrimentos. Quem lê a história de Vianney, né? Já leu, Fernando? Não. Já, não? Quem lê a história de Vianney? Muito sofrido. E ele vai orar, e ele pede: meu pai, cura-me. Mas olha a importância: mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. E aí a gente costuma dizer, né? O importante é a cura da alma, do espírito, tá? Você vai orar. O importante é encontrar, buscar esta cura do espírito, porque se nós estamos sofrendo, esse sofrimento reside no espírito, manifestado no nosso corpo físico, né? Vamos dizer assim, no furúnculo que está ali, doendo que só. Eu era campeão de furúnculo quando eu era criança, né? Então, olha que eu sofria barbaridade. Me lembro de um que deu aqui no dedo. O dedo aqui não tem carne, só osso. O cara não sabia onde enfiar esse dedo de tanta dor, dia e noite. Tá? Mas não é o dedo que está sofrendo. Daí a pergunta. Quer dizer, daí essa colocação de Vianney, né? Cura, mas faz com que a minha alma enferma se cure primeiro. Tem que haver transformação de vida. E na transformação de vida eu vou encontrar a cura do corpo físico. Ah, mas aquele lá, ele foi para a igreja, ele rezava dia e noite, e morreu, não teve jeito. Mas é isso aí que nós estamos encontrando como resposta na nossa vida. Já falamos, né? Morreu, que bom, foi para a glória. Tá? Só para a gente descontrair um pouco, tá? Né? Mas a gente tem que enfrentar a adversidade com coragem e confiança. Vamos adiante. Outra pergunta que nos pega no pé. Agora mudou o negócio lá, é digital a coisa. Boa. Ah, mas ali tem melhor para mim enxergar. Essas coisas de digital embaralham meus olhos. Eu fiz a cirurgia da catarata, mas ficou mais embaralhado que antes. Agora ali eu consigo enxergar mesmo. Vamos adiante. Outra pergunta que nos pega no pé. Que fazeis de especial? O que eu estou fazendo de especial para que o Senhor, vou colocar dessa forma, para que o Senhor olhe com carinho por mim que estou sofrendo tanto, Jesus, né? O que estou fazendo de especial? Mas tem um detalhe, essa pergunta vem depois que nós estamos integrados ao movimento cristão, espírita, protestante, tanto faz, né? Integrado ao movimento cristão. Que fazeis de especial? Pergunta Jesus. Depois de tanto que recebestes pelo Evangelho, que fazeis de especial? Quanto que nós já recebemos fazendo pelo Evangelho, né? Servindo na casa do Senhor. A gente recebe tantas bênçãos diariamente. Quer ver aquela palavrinha que nos acompanha sempre, que é o tal do livramento, né? Ah, aconteceu tal coisa lá. Meu Deus, eu passei por ali há pouco. Foi um livramento, não é? Quantas vezes nós passamos por livramentos? Mas, e tantos ensinamentos nós recebemos, e esses ensinamentos que nós recebemos, a casa toda, o nosso lar recebendo, a gente vive em paz, vive com alegria, embora as dificuldades, mas vive. Então estamos recebendo, estamos constantemente recebendo, e ficamos felizes por tanto que Jesus nos dá. Mas aí vem ele com essa pergunta. Mateus 5,47 diz assim, ó: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? É bonito quando a gente chega e daí a gente se abraça e beija no rosto e tal, né? E cumprimenta com sorrisos e tudo. Porque Mateus 5,47 nos fala isso. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Nós nos darmos bem, nos cumprimentarmos, nos amarmos como irmãos aqui na fé, é natural. Mas é só aqui na igreja que a gente tem que se portar assim.
né? Ele fala assim, não somos, lá em Mateus 5,47, não fazem os publicanos também assim? Eu me lembro que uma vez alguém falou aqui, e eu achei muito legal isso aí, ele falou, até os bandidos, né, fazem isso. Um fala para o outro diante de uma missão complicada que ele tem que desempenhar, né? Às vezes entrega de uma droga ou até mesmo um crime, alguma coisa assim. Ele fala para o companheiro, vai com Deus, né? Tá? E nós, né? Então nós agora que entendemos isso, temos que fazer então muito mais do que o vai com Deus dele, né? Não fazem os publicanos também assim? Mas voltemos à pergunta selecionada por Emmanuel, encontrada em Lucas 8:25. E ele lhes disse, onde está a vossa fé? É uma pergunta que realmente desconcerta, não é? Naquela passagem que é totalmente simbólica, assim como outros eventos que encontramos nos evangelhos, o mar é um símbolo. Podemos assim dizer uma referência à experiência material pela instabilidade do mar, ora expressando momentos de calmaria e do nada se converte em momentos turbulentos. Isso é uma referência à nossa existência terrena. Um dia tudo vai bem, né? Como tudo tranquilo, é só alegria. E de repente acontece alguma coisa que vira a nossa vida de pernas para o ar. E até se diz assim, se costuma dizer assim, meu Deus, já chorei tudo que tinha para chorar. Até há pouco estava tão feliz, tão tranquilo, era só alegria. E de repente vem a tempestade. Já chorei tudo que eu tinha para chorar. E agora? Como espíritos tomamos um barquinho. Aquele barquinho que eles tomaram, né? Veja que aquilo ali é, como se diz, uma metáfora. Tá? Tomaram o barquinho e foram até o alto mar. Nosso corpo físico, como espíritos, tomamos um barquinho, nosso corpo físico, e vamos em busca da outra margem, fazendo ao longo da viagem a pesca dos valores que haverão de enriquecer o espírito. Diante desse entendimento simbólico, toda a passagem, então, ela se reconfigura. O fato dos discípulos entrarem no barco com Jesus, o fato de Jesus adormecer no barco, em plena travessia, e então começar uma tempestade. Mas pensemos assim, entrar no barco com Jesus se configura como quando voltamos à vida física. Nova travessia, nova experiência material, uma nova rota. A orientação do navegante por excelência, que conhece todos os caminhos do mar, melhor, dos mares, das experiências humanas, porque já os percorreu e conhece-os profundamente. Por isso tudo para nós é guia e modelo. Então, ao entrar naquele barco para fazer a travessia do Tiberíades, pode ser entendido como esse retorno à experiência física e o compromisso de aplicar os ensinamentos que nós já recebemos. E com certeza temos naufragado muitas vezes, em muitas oportunidades. Em muitas oportunidades. Embora muitas vezes nós rogamos, Senhor, socorre-nos, e nós naufragamos nas nossas existências sucessivas. E cá estamos nós de novo. Tomamos novamente o barco da vida e voltamos ao planeta. Né? Como que nós estamos nos comportando agora nesse barco? Esquecemos os compromissos e nos deixamos envolver pelo mundo. Quando Cristo dorme, como está na passagem, em verdade significa que nós é que nos afastamos dele e deixamos de ouvi-lo. Vêm as lutas, as grandes ondas, e aí é só e nos lembramos dele. Oh Jesus, preciso tanto de ti, meu barco vai naufragar. Não é? As dificuldades que surgem na grande travessia da vida têm por fim despertar em nós a fé, a confiança, e esse é o tempo que nós vivemos. Novos desafios virão para darmos fiel testemunho de fé.
como aconteceu com os apóstolos. Ninguém chega à plenitude sem luta. Diante da dificuldade, muitas vezes a criatura vai buscar lá no fundo do barco da sua existência a força necessária para vencer. Vai buscar a Deus, que vendo a sinceridade da pessoa e por ser misericordioso e compassivo, não desampara a nenhum dos seus filhos. O Livro dos Espíritos, na questão 843, diz assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de orar, de fazer o que quiser fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria somente uma máquina. É quando reconhecemos a nossa fragilidade, buscamos internamente algo mais duradouro. Promovemos o resgate da consciência que nos direciona para o bom caminho. E aí surgem as perguntas. Vais repetir os mesmos erros que nos colocaram de volta nesse barco? Já não é hora de renovar, deixando para trás ações viciosas de várias encarnações. Essa semana uma mulher parou, são coisas simplesinhas da vida que a gente aprende como se comportar. Uma mulher, eu estacionei meu carro lá na escola de balé lá da minha neta, e eu sempre fico esperando, porque é muito longe, então eu não volto para casa, fico esperando lá. E vem uma mulher estaciona do lado do meu carro, e assim cada um vai estacionando lá, e o lugar é meio estreito, então eles começam a se espremer. Eu não gosto desse negócio de um estacionar muito perto do outro, né? Porque tem que sair do carro. E aí abre a porta, bum, e não deu outra, né? Mas eu fiquei, né? Cara, mas eu acabei de deixar tudo bonitinho, pintadinho. Não deu para aguentar, eu tive que botar a boca na mulher. Isso não se faz, pensa. Eu cuido tanto quando eu estaciono o carro para não ficar próximo para quando eu vá sair, ou eu penso até num outro que estacione, para não bater na minha porta, como também não quero bater na porta do outro. Porque eu prezo, aquilo custou valores, trabalho para a pessoa comprar aquilo, como custou para mim também, né? Mas tem hora que a gente sai do roteiro. Tá? E daí está bem aqui, deixando para trás ações viciosas de várias encarnações. Cara, aquela mulher, eu falei mesmo, tá? Eu xinguei, né? Eu sou espírita, mas não deu. O outro carrinho que eu tinha estava cheio de marcas assim na porta, sabe que chega a entrar assim, né? Não é só arranhar a pintura, é entrar, né? E aí a mulher também falou umas bobagens para mim e foi embora. Passou uns 15, 20 minutos, porque a hora da minha neta lá são 2 horas de aula. Passou uns 15, 20 minutos, de repente bateram na minha janela, né? E eu estava quase que cochilando já. Não estava preocupado com o negócio do batido mais. Foi uma reação instantânea, sabe? Eu não estava guardando aquilo no meu coração. Mas bateu na minha janela e eu olhei, era a mulher. E o que essa mulher quer agora? Vem tirar satisfação. Já bateu na porta, agora quer bater em mim? Será que está com o marido dela, Nilson? Aí eu fiquei preocupado, né? Porque eu sou pequenininho. Aí, não, brincadeira. A mulher bateu, baixei o vidro, olhei para ela e disse: senhor, eu vim aqui para me desculpar. Eu lhe ofendi e eu não poderia passar a noite e não conseguiria dormir se eu não viesse aqui me desculpar. Me perdoa pelas minhas atitudes, não foram as melhores atitudes adequadas. E ela falou, cara, ela me deu uma lição de moral. Eu não sei que religião é dela. A minha é espírita. Só que naquela hora veio o quê? A reação das nossas encarnações ainda passadas. Né? É aquilo que a gente fala assim, vivemos no mundo de provas e expiações. Por que prova? Porque eu tenho que provar que eu não sou mais orgulhoso, que eu não sou mais vaidoso, né? Que eu sou uma pessoa tolerante, não sou mais intolerante. Por isso é um mundo de provas.
E a gente é colocado em situações que é para provar que a gente já venceu instantes iguais. Calma, paciência, né? Mas eu não admito que tenha arranhado, pintando o cara. Né? Então é por aí, gente. Quando reconhecemos a nossa fragilidade, aí a gente volta, começa a pensar, agir errado, né? E é para isso que a gente está aqui. Então, é a hora de mudar. O Cristo veio justamente para isso, para nos aliviar de fardos desnecessários. Entretanto, onde está a nossa fé? Fé em relação à fidelidade, à paz interior. Que belo ensinamento, então, temos em Lucas 8,48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É o prêmio da vivência legítima da fé, é a consciência tranquila de que tudo vai dar certo. Nós precisamos entender o Evangelho desta forma. Cada passagem de Jesus dá ensejo a diversas reflexões. Por isso, lá no Evangelho Redivivo, vocês conhecem aquele curso lá do Evangelho Redivivo, né? Diz assim, nós encontramos essa citação: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Conhecer a mensagem do Cristo. Mas vai um pouquinho mais longe. É preciso ser meditada. Meditar nos ensinos que Jesus nos deixou. Não é só ler. Meditar, como estamos fazendo aqui agora. Meditar na palavra. Por isso, lá no Evangelho Redivivo, nós encontramos essa citação: precisa ser conhecida, meditada, sentida no meu coração e vivida. Dar testemunho fiel de que tudo aquilo que nós iniciamos aqui, conhecer a palavra, meditar na palavra, sentir a palavra e agora o teste final, vivida. Vivida. Esse tempo de turbulência